Hoje a gente vai mergulhar fundo para desvendar um caso arquivado que é simplesmente lendário, um mistério que atravessou décadas, o Enigma Ellingham. Bom, vamos direto ao ponto. Tudo começou lá em 1936 com uma carta anônima e, olha, de arrepiar. A assinatura era só isso aí, cordialmente cruel. E ela foi enviada para ninguém menos que Albert Ellingham, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos na época. E essa charada, cheia de provocação, era só o começo. Era, na verdade, o prelúdio de uma tragédia que ia deixar os investigadores coçando a cabeça por quase um século. Se a gente olhar a linha do tempo do crime original, é tudo muito rápido e brutal. Em questão de pouquíssimos anos, a família Ellingham foi assim praticamente varrida do mapa. E o que sobrou disso tudo? Um arquivo de caso lotado de perguntas sem resposta, um verdadeiro labirinto de becos sem saída. E claro, uma cicatriz que nunca fechou na Academia Ellingham, aquela escola de prestígio que o Albert tinha fundado. Décadas e décadas se passam, o caso vira uma lenda sombria, daquelas contadas nos corredores, só que para uma nova aluna da academia, a história não ficou só nos livros. Ela está prestes a se repetir e da forma mais aterrorizante possível. E é aqui que a nossa história ganha uma nova protagonista, Stevie Bell. Uma jovem detetive amadora, super inteligente, talvez um pouco obcecada, que entra em Ellingham com um objetivo muito, mas muito audacioso: resolver de uma vez por todas o caso cordialmente cruel. Mas parece que a história tem um jeito bem macabro de se repetir. Pouco tempo depois da Stevie chegar, uma nova onda de mortes começa a acontecer no campus, e cada uma delas parece um eco sombrio e perturbador da tragédia original. E aqui tem uma coisa muito interessante, que é o contraste dos métodos. Os crimes lá de trás foram diretos, violentos. Agora não. As mortes atuais são obra de uma mente engenhosa que planeja tudo nos mínimos detalhes, um assassino que nem precisa estar na cena do crime. E é nesse ponto que a Stevie tem um estalo. Ela saca que esses novos acidentes não têm nada de aleatórios. São, na verdade, uma mensagem. Uma mensagem ligada diretamente ao caso arquivado. E a chave para decifrar tudo isso está numa charada que ficou esquecida por todo mundo. Um pouco antes de morrer, o próprio Albert Ellingham rabiscou essa pergunta misteriosa. Era uma pista que ficou ali, bem debaixo do nariz de todo mundo, ignorada por décadas. Isso até os olhos afiados da Stevie a encontrarem. E a resposta da Stevie é de uma simplicidade genial: o corrimão. Parem e pensem nisso. O corrimão está sempre ali na escada, né? A gente se apoia nele, confia nele para ter segurança. Mas quem é que realmente olha para o corrimão? Ninguém. A metáfora perfeita. A pessoa que foi contratada para proteger é exatamente isso. Alguém em quem se confia de olhos fechados, mas que nunca, jamais, entra na lista de suspeitos. E essa descoberta muda tudo. A teoria de Stevie vira o caso inteiro de cabeça para baixo. A famosa carta cordialmente cruel não passou de uma brincadeira de mau gosto de estudantes, uma coincidência terrível. O verdadeiro assassino estava exatamente onde ninguém jamais procuraria. Ele era o protetor da família. Só que entender o como não era o suficiente. Faltava a peça mais importante, o porquê. E a resposta para isso revela a última e mais chocante camada de todo esse mistério. Uma conexão secreta que explica direitinho por que a George Marsh faria uma coisa dessas. Porque George Marsh não era um agente do FBI qualquer. Ele era o pai biológico da pequena Alice Ellingham. E isso muda completamente a perspectiva do crime. Deixa de ser sobre dinheiro e passa a ser algo visceral, pessoal. Uma tentativa doentia de um pai de pegar a filha de volta. Então é isso. A Stevie conseguiu. Ela desvendou o mistério de 1936. Mas o eco do passado é muito real e muito perigoso. Existe um assassino novo, moderno, andando pelos corredores da Academia Ellingham. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que dá até um calafrio. Será que, ao desenterrar a verdade, Stevie acabou de se tornar o próximo alvo?